Olá, queridos de Deus, a paz de Cristo aqui entre nós nesse momento, amém? Glória a Deus. Eu oro a Deus nesse momento, pedindo que essa mensagem, esse pão de amor que Deus trouxe ao meu coração possa também edificar a sua vida, a sua fé e fazer a gente crescer um pouco mais em Deus, sabendo o que Ele quer que a gente faça, como Ele quer que a gente viva, amém? Em nome de Jesus, deixe Deus falar mais ao seu coração. Eu vou ler aqui com você, capítulo 8, a partir do versículo 26, do livro de Atos, que está na Bíblia Sagrada, fala sobre Filipe e o etíope. Só para a gente saber, vou dar uma introdução rápida, dizendo para vocês que esse livro de Atos é um livro que fala para nós sobre o após a ascensão de Jesus, né? Após ele ter subido e ter deixado o Espírito Santo com os discípulos aqui, né? Com os apóstolos dele. E isso é importante a gente saber porque a nossa vida, como esse livro de Atos vai dizer lá no final, continua a partir daqui, desse livro de Atos. Atos possui aqui, deixa eu ver quantos capítulos, 28 capítulos. Então, o número 29 em diante, somos nós que escrevemos. Nós que somos cristãos em espírito e em verdade. Amém. Amados, só também para a gente já conhecer aqui, ó, Filipe, né? Ele foi um dos escolhidos, que diz lá, ó, no versículo 6 de Atos. Versículo não, capítulo. No início diz assim, ó, no início do capítulo 6, versículo 1. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 apóstolos, né, reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Diz assim: irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo de Deus e de sabedoria, que a sabedoria é Jesus, né? Diz assim: passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Esse trecho aqui diz, ó, tal proposta agradou a todos e então escolheram Estevão, era um homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, ó, Filipe aqui, Procoró, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau. Então, Filipe foi escolhido pelos apóstolos. E como eles escolheram? Eles apresentaram esses homens, né? Esses homens foram apresentados aos apóstolos e eles oraram e impuseram as mãos sobre eles. Assim, a palavra de Deus se espalhava. Veja, que maravilhoso. Ainda diz lá no capítulo 6, versículo 7. Então, voltando aqui para o que a gente vai falar hoje, no capítulo 8 de Atos, a partir do versículo 26, fala de Filipe e o etíope. Diz assim, ó, que um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. E daí ele se levantou e partiu. Veja, ele obedeceu. Amém? No caminho, encontrou um eunuco etíope. Um eunuco, para você que não sabe, eram aqueles homens que cuidavam, né, de mulheres na época que tinha os reis, né, com muitas mulheres. E eles chamavam eunuco aqueles que eles tiravam o órgão genital dele para que não acontecesse de haver, né, traição, porque eles eram homens. Então, se cuidavam de mulheres, poderia haver, né, a traição. Então, eles eram tidos com esse nome por causa disso. Então, aqui diz: no caminho, Filipe encontrou esse eunuco etíope, que era um oficial importante, veja, encarregado de todos os tesouros de Candace, que era a rainha naquela época dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, esse etíope.
esse eunuco, e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. O Espírito Santo de Deus falou a Filipe. E Filipe, ouvindo o Espírito Santo de Deus, correu para a carruagem. Ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? E o etíope, o eunuco etíope, respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim, ele convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo essa passagem da Escritura, que diz assim: ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo, diante do tosquiador, ele não abriu sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. Glória a Deus. Continuando, o eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando aqui? De si próprio ou de outro? Veja, o eunuco etíope, ele estava indo adorar a Deus. Então ele acreditava em Deus, percebe? Só que ele não entendia. E quantos de nós não entende a palavra de Deus quando ouve, quando lê? Não é verdade? Vamos ver aqui. Aqui vai estar a resposta para nós. Ele perguntou a Filipe, E depois daquela passagem, Filipe, começando com essa passagem que ele já tinha iniciado, anunciou as boas novas de Jesus ao eunuco. E prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. Claro que não foi por acaso, Glória a Deus. O eunuco disse: olha aqui, a água. Existe água aqui. Que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crer de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim, deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água, que estava ali, e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Glória a Deus pela palavra do Senhor, amados, que vem nesse momento trazer várias mensagens para nós, Inicialmente, o que eu posso dizer para vocês aqui é o quê? Como a gente pode entender se não foi explicado por alguém? Veja a indagação que o eunuco fez, a Filipe. E isso é algo que a gente deve refletir nesse momento. Nós não precisamos entender tudo, e as coisas de Deus, principalmente, não se entende sozinho. Não é um livro que a gente vai ler a Bíblia e a gente vai compreender tudo, não. A Bíblia Sagrada é um livro maravilhosamente especial. E a gente só recebe o que está sendo falado ali da boca de Deus se a gente tiver o Espírito Santo. Veja aqui, quando o eunuco foi batizado, ele não viu mais Filipe, porque Filipe foi arrebatado repentinamente. Mas ele ficou cheio de alegria. Glória a Deus. A alegria é uma evidência de que o Espírito Santo habita em nós. Então veja como é importante. Até o batismo, Muitos de nós pensam que não é necessário. Mas aqui Filipe deixa bem claro para o eunuco e para nós. Ele diz: você pode, se você crê de todo o seu coração. Ou seja, se a gente vai para a igreja, diz que ama a Deus, lê a palavra, mas a gente diz que não vai se batizar porque acha algo extremamente anormal, a gente já se batizou quando era pequeno, ou a gente não acha necessário, então a gente tem que colocar em xeque se realmente nós estamos crendo em Deus de todo o nosso coração.
porque é uma simples coisa que faz uma grande diferença. A palavra de Deus diz que a gente tem que confessar Jesus como o Senhor das nossas vidas, aceitá-lo, com o nosso coração e segui-lo. E seguir a Ele é obedecer o que Ele nos diz, acreditando que Ele sabe muito melhor que nós o que é melhor para a gente. Então, diante das boas novas de Jesus que Filipe falou para o eunuco, veja, ele começou a aprender da palavra, ele não se fechou, o eunuco, poderia ter dado uma resposta até ignorante, agressiva, mas ele se abriu e, claro, Deus já estava trabalhando ali naquele homem, eu creio, por isso que ele só foi uma oportunidade ali, Filipe chegou e aconteceu. Então, com certeza, amados, vale a pena a gente orar por aquelas pessoas que a gente ama, porque quem faz é Deus. Quem vai fazer é o Senhor na vida daqueles que a gente ama. A gente ora, a gente entrega a Deus e a gente confia que no momento certo, as pessoas que a gente ama vão conhecer o Senhor Jesus. Isso se elas, aqui como diz, crer com todo o coração, se elas permitirem. Mas como o querer é o Senhor também quem traz, então Deus sabe de tudo. Nós devemos apenas confiar e aceitar a vontade de Deus. Eu creio e crerei até o dia que meu coração parar. Eu crerei que o Senhor pode fazer o impossível. Só Ele pode fazer aquilo que a gente não pode mais. O possível a gente faz, mas o impossível é de Deus. Então, amados, que a gente não desista das pessoas que a gente ama, que a gente não seja grosso quando alguém perguntar a gente ou disser que não entende a Bíblia e vai parar, que a gente ore por aquela pessoa, que a gente ame, que a gente ajude e que a gente possa falar para ela assim, alguém precisa te explicar, eu posso te ajudar, eu posso ler a Bíblia com você, eu posso te ajudar no que Deus já me revelou, mas aquele que pode, que deve explicar a cada um de nós, particularmente, em experiência individual, é o Espírito Santo. E ele só vem habitar na gente quando a gente aceita o Senhor Jesus na nossa vida. E mesmo que a gente aceita e a gente se bloqueie para obedecer o restante dos mandamentos que o Senhor nos diz na Bíblia Sagrada, o Espírito Santo ele não vai poder agir. Muitos de nós, não sei você, mas eu já vi sim pessoas que têm o Espírito Santo habitando, vai para a igreja, aceitou Jesus, mas tem muitos bloqueios ainda. Então a gente tem que levar para Deus os nossos bloqueios. Porque assim como eu vi, eu também percebi em mim, anteriormente, quando eu me converti no início. Não foi instantâneo, foi um processo. Deus foi tirando de pouco em pouco tudo aquilo que era impuro, que era feio, que eu achava que era normal, mas que para Deus era errado. Então Deus vai tirando de uma forma tão linda que a gente percebe. A gente percebe que é amor, que é proteção com a nossa vida. Então, nesse momento eu oro, agradecendo a Deus por tudo que Ele fez na minha vida, diante de você que está ouvindo aqui. E agradecendo a Deus por tudo que Ele vai fazer também na sua vida, se você permitir. Em nome de Jesus, que essa palavra, essa mensagem possa frutificar no nosso coração a 100 por 1. É o que eu oro em nome de Jesus e desde já agradeço, porque eu sei que Deus faz o impossível nas nossas vidas quando a gente faz o possível, quando a gente o ama e confia que Ele tudo fará e que tudo que acontece é para o nosso bem. Amém. Um grande abraço para você, amado, e que você deixe essa mensagem falar mais ao seu coração. Não coloque mais bloqueios. Deixe Deus fazer. Deixe Deus falar com você e veja tudo que Deus vai realizar na sua vida. Aleluia. Deus te abençoe.